Eu dei abrigo para minha sobrinha aqui na minha casa, mas eu nunca imaginaria que em 8 meses depois ela fosse me retribuir da pior forma possível. Eu só tinha visto a minha sobrinha 2 vezes na minha vida, porque ela cresceu longe, sempre morou em outro estado, que é a minha cidade natal, e lá é um lugar simples, com poucos recursos, poucas oportunidades de emprego, de estudo. Então, para fazer qualquer curso, precisava se deslocar para outra cidade. Então, quando ela completou 18 anos, minha irmã me ligou pedindo ajuda. Ela disse que queria um futuro melhor para a filha dela, que lá tinha poucos recursos, enfim. E se ela poderia vir morar aqui comigo. Eu aceitei, eu falei que por mim não tinha problemas nenhum, que minha casa poderia ficar de portas abertas para poder ajudar, já que ela também era minha sobrinha. E aí eu conversei com meu marido e ele também só conhecia ela de vista, que foi dessas 2 vezes em que fomos lá visitar a nossa família. E nada além disso. Então minha sobrinha chegou para ficar hospedada na minha casa, uma jovem muito bonita, cheia de sonhos, e no começo era tudo muito assim normal. Ela era muito respeitosa, quieta no cantinho dela. E eu comecei a ajudar ela com tudo que eu pudesse, sabe? Eu ajudei ela a pagar o curso, depois desse curso ela foi encaminhada para entrevistas de trabalho, e aí ela arrumou emprego em uma dessas entrevistas e começou a trabalhar. E aí eu pensei, assim que ela se estabilizar financeiramente, ela vai conseguir o cantinho dela. E eu não coloquei assim, tipo, prazo, não impus regras. Eu simplesmente abri as portas da minha casa e da minha vida. Porque, querendo ou não, quando você recebe alguém na sua casa, você perde um pouco ali da sua liberdade, né? Só que com o tempo, algumas coisas começaram a me incomodar. Porque ela passou a usar roupas muito curtas, muito coladas. E eu até tentava ignorar, né? Só que aí eu comecei a perceber alguns olhares disfarçados do meu marido. E isso foi algo que começou a me incomodar. Então eu resolvi chamar ela para poder conversar. E aí eu sentei para conversar com ela com muito cuidado, muito respeito, sem estar acusando ela de nada. Eu pedi apenas para ela um pouco de moderação dentro da minha casa. E aí ela me respondeu que ela sempre se vestiu assim, que aonde ela morava fazia muito calor e que aquelas eram as roupas que ela tinha para poder usar. E aí eu cheguei até a comprar umas roupas mais comportadas para ela, mas ela não usava. Continuou usando as mesmas roupas que estavam me incomodando. E aí um tempo depois, eu percebi que o clima dentro de casa tava assim, ficando um clima assim tão chato, um clima tão pesado, que quando eu chegava em casa do trabalho, ficava um clima assim que parecia que a minha presença estava incomodando ela. E aí mais pra frente, o meu marido começou a chegar em casa mais tarde do trabalho e ela também. E toda vez era sempre uma desculpa diferente da parte dos dois. Tinha dias que meu marido chegava e 10 minutos depois ela entrava. Era como se fosse assim, tipo algo combinado, vai na frente que eu vou depois. E aí eu comecei a ficar paranoica. Eu tentava me convencer de que isso era coisa da minha cabeça, mas os sinais estavam ali, muito evidentes, estampados na minha cara. Até que uma amiga pegou e me falou um negócio de localizador de celular. Eu pesquisei e resolvi colocar no celular do meu marido muito discretamente. Mas assim, não era algo por controle, mas é porque eu estava perdendo o sono. Eu não estava conseguindo mais dormir, pensando se realmente estava acontecendo alguma coisa entre ele e minha sobrinha. E aí um dia o meu marido me disse que ele ia chegar mais tarde do trabalho. Só que o localizador estava batendo que ele estava em um motel. E a minha sobrinha também tinha falado a mesma coisa, que ia chegar mais tarde do trabalho, porque ela ia pro shopping com as colegas dela do trabalho. E aí eu surtei, eu falei assim, eu vou até o local e vou pegar os dois no flagra, porque nada batia do que ele estava dizendo, sabe? E aí eu mesmo cansada, porque eu tinha trabalhado aquele dia, eu tava muito cansada, mas eu tava com meu coração na mão. E aí eu fui pra lá, fiquei lá esperando, e quando eu vi o carro dele saindo, eu segui atrás e consegui parar o carro. E ali eu vi o meu marido e a minha sobrinha saindo juntos de um motel. Naquele momento tudo desmoronou. Foi uma briga tão grande porque eu bati o meu carro para poder conseguir parar o carro do meu marido. E aí as pessoas começaram a chegar, aglomerar um monte de pessoas. E aí chamaram a polícia, fomos todos parar na delegacia. E aí naquele mesmo dia eu expulsei os dois da minha casa. E aí ele acabou alugando uma casa e foi morar com ela. Dias depois, ele ainda teve coragem de me ligar, me pedindo perdão, dizendo que tinha sido um erro, que ele estava confuso. Só que eu não perdoei. Eu sempre deixei muito claro pra ele que eu jamais perdoaria uma traição. E ainda mais sendo uma traição vindo de dentro da minha própria família. Sabe o que mais me doeu? Porque eu liguei pra minha irmã, contei tudo o que tinha acontecido, esperando no mínimo uma reação da parte dela, mas ela não fez absolutamente nada.
Nada. Eu fiquei em choque quando a minha irmã falou que ela não podia fazer nada porque a filha dela já era maior de 18 anos. Porque quando ela me ligou, me pedindo ajuda, eu abri as portas da minha casa para poder ajudar ela e a filha dela, sem nem imaginar que eu estaria abrindo as portas para a destruição do meu casamento. E ali eu entendi que não era só uma traição, e sim que eu estava sozinha, porque nem o apoio da minha irmã, que eu ajudei no momento que ela mais precisava, eu tive, mesmo eu tendo feito tudo certo. E essa minha história, ela aconteceu há 5 anos atrás. E hoje meu ex não está mais com a minha sobrinha, cada um seguiram vidas diferentes. E eu me reconstruí. Eu cresci profissionalmente, conquistei coisas que eu nunca imaginei que eu conseguiria conquistar. E aprendi a colocar limites. E hoje eu estou com uma outra pessoa, é alguém que me respeita, que não me faz desconfiar, que não me coloca em dúvida. E uma coisa que eu aprendi, que a dor que me quebrou há 5 anos atrás também me libertou. Porque às vezes a traição, ela vem de onde você menos espera. Mas a vida, ela cobra. E quando ela cobra em silêncio. Porque nada passa despercebido para Deus.